Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, 30 de novembro, o santo do dia, seja bem-vindo ao nosso canal, à nossa capela digital, nossa capela virtual aqui no Facebook, no YouTube e também no Spotify. Seja bem-vindo à nossa transmissão do santo do dia, que bom ter a sua presença aqui conosco. Essa transmissão, este episódio do Santo do Dia, não é apenas uma simples e mera curiosidade de quem não sabe e quer saber mais. Claro, existe em nós uma santa curiosidade para conhecermos os santos exemplos, mas essa transmissão é sobretudo para aumentar em nós a disposição de seguir Jesus. Através do exemplo e da vida dos santos, nós queremos seguir Jesus Cristo da forma como eles seguiram, queremos nos inspirar nesses homens e mulheres abençoados, heróicos, santos realmente. Então, vamos lá, dia 30 de novembro é dia de um santo apóstolo, hoje é dia de Santo André. Assim iniciamos o nosso episódio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo André, que nasceu em Betsaida no tempo de Jesus Cristo, nosso Senhor é conterrâneo de Jesus Cristo. No início, foi discípulo de João Batista, até que aproximou-se de Jesus, aproximou-se do Cordeiro de Deus e começou a segui-lo. André é reconhecido pela liturgia como aquele que primeiro foi chamado. Nós conhecemos aquele versinho. Primeiro a escutar o apelo, ao Mestre Pedro conduzes. Possamos ao céu chegar, guiados por tuas luzes. A liturgia conta que quando Jesus se apresentou pela segunda vez na região do Jordão, onde João Batista batizava, João Batista exclamou: Eis o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, estava lá João outra vez com 2 dos seus discípulos e, avistando que Jesus ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. André e João, o que viria a ser o evangelista, ouvindo essas palavras, decidiram deixar tudo para seguir Jesus Cristo. André expressa-se no evangelho como ponte do Salvador, porque é ele quem se coloca entre o seu irmão, Simão, Pedro, André, irmão de Pedro, e Jesus Cristo. Então é aquela ponte necessária, aquele missionário, é aquela ligação entre a nossa necessidade e o divino que deseja saciar-nos. Tanto é que lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 41, nós vamos ouvir: Foi ele, então, logo à procura de seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E que estupor e que maravilha, imaginemos a alegria, a realização no coração do jovem André. Segundo a narrativa de São João, este foi o primeiro encontro de André com Jesus. Entretanto, André e Pedro não ficaram definitivamente com o Senhor, porque depois eles voltam às suas ocupações originais, porque ambos eram pescadores e pescavam com o pai. Dias depois, passava pelo lago de Tiberíades e, avistando os irmãos, pediu que eles o seguissem. E lá no Evangelho de Mateus nós vamos ouvir: Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Deu-se a partir então dessas palavras o chamamento, a vocação oficial de André como apóstolo junto com seu irmão Pedro. Eu disse que Pedro e André trabalhavam na pescaria junto com os pais, não é? E de fato quem trabalhava com os pais era Tiago e João. Poucas menções foram registradas no Evangelho sobre Santo André. A primeira delas é a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus interpela Filipe sobre a possibilidade de alimentar uma grande multidão. E André, numa situação complicada, difícil, numa situação diferente das situações comuns, André intervém dizendo: Senhor, está aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? João 6,9. Conta a tradição que depois do batismo no Espírito Santo em Pentecostes, André foi pregar o evangelho na região dos mares Cáspio e Negro, a fim de pregar o evangelho mundo afora. Apóstolo da coragem e da alegria,
André foi fundador também das igrejas na Acaia, onde deu testemunho de Jesus com o seu próprio sangue. Foi martirizado, foi morto, foi perseguido e morto. Foi martirizado numa cruz em forma de X, com as duas partes da madeira de tamanhos iguais. Foi martirizado em uma cruz em forma de X por volta do ano de 60, a qual recebeu do santo este elogio: Salve Santa Cruz, tão desejada, tão amada, tira-me do meio dos homens e entrega-me ao meu mestre Senhor, para que eu de ti receba o que por ti me salvou. É isso mesmo, Santo André também foi crucificado e na sua crucificação coroa a sua obra de seguimento de Jesus Cristo. Somente morre por amor e de forma tão doce e suave na entrega a Jesus, quem muito amou Jesus. Por isso André vai dizer: ó Santa Cruz, salve Santa Cruz, porque é por esta cruz que ele vai receber, ele vai se entregar, ele vai ser entregue, ele vai se encontrar com o seu mestre e Senhor. Bendito seja o exemplo do mártir, do apóstolo de Santo André, o que primeiro anunciou o Senhor, o que primeiro ouviu e o que primeiro seguiu Jesus Cristo, de pescador de homens, de pescador de peixes para pescador de homens. Bendito seja o seu exemplo. E o que é que nós podemos aprender de Santo André? Esta pergunta devemos fazer diante do bom exemplo de todo santo. E eu, o que me falta para ser como André? Que o Senhor nos conceda hoje a graça da fidelidade e da fé. Que o Senhor nos conceda hoje e sempre o dom do testemunho. Que o Senhor nos conceda a graça de sermos santos. E com toda a igreja nós rezamos. Deus eterno e todo-poderoso, pedimos a intercessão de Santo André, para que também nós possamos dar testemunho ao nosso modo de todo o coração. Perpetuai a fé cristã nos lugares mais remotos e divergentes. Aumentai a fé naqueles que estão enfraquecidos e renovai os costumes cristãos. Assim seja. Amém. Meu bom irmão, minha boa irmã, encerramos aqui o episódio de hoje do Santo do Dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo habite sempre em seu coração. Reze hoje, nesse dia 30, pedindo de Santo André a sua intercessão. Continue ligado conosco nas nossas redes sociais, aqui no nosso canal do YouTube, no Facebook, também no Spotify. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, viva Cristo Rei. Santo André, rogai por nós.